aquilo, meu Pai, que o Teu Espírito tem ministrado ao coração dele, meu Pai, ele consiga trazer, Pai, para nós nessa manhã, Pai, com clareza, Senhor, com sensibilidade, meu Pai, e que nós venhamos, meu Pai, receber de Ti, meu Pai, que nós venhamos, meu Pai, ser moldados nesta manhã, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Usa ele, Senhor, uma vez mais para a Tua glória, Senhor, que em nome de Jesus, meu Pai, que não seja ele falando, Pai, que seja o Teu Espírito na vida dele, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que toda limitação caia por terra, Pai, que toda barreira caia por terra, Senhor, que tudo aquilo que o inimigo tem lançado, Senhor, nessas mentes, meu Pai, para atrapalhar, meu Pai, cada coração de receber e ser ministrado por essa palavra, nós repreendemos agora em nome de Jesus, meu Pai. Fala conosco, Senhor, continua, Senhor, falando neste lugar, Pai, o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, o Fabiano, e falar que sempre, talvez fique até clichê, mas toda vez que a gente sobe aqui é um peso de glória muito grande, é uma responsabilidade muito grande com aquilo que Deus nos convida a gente a fazer. E é isso. Eu quero, antes de eu começar a palavra, eu quero cantar um louvor que Deus falou muito no meu coração, que eu já quero deixar ficar mais calmo também, que o ambiente esteja preparado para aquilo que Deus ministrou no meu coração durante essa semana, que vocês possam vir a receber também. Vai ser no playback, eu não tenho muito costume com playback, mas vai dar certo. Convido os irmãos a ficarem de pé e louvarem com a gente também, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, Deus! Santificação, santificação, aleluia! Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tire as sandálias dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. Santo em todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona, te conserta. Do grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz daquele dia dará a sentença. Céu ou inferno, qual tua recompensa? Do grande dia até os mortos vão ressuscitar, e ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia, como estão tuas vestes? Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Tu vem, Jesus. Jesus está às portas. Aleluia! Oh, tu és santo, Deus! A trombeta tocou, e agora quem ficou vai procurar aqueles que um dia criticou. O pastor sumiu e as irmãs também. As crianças que cantam em Jerusalém. Vão procurar, aleluia, nas igrejas, mas não vão encontrar. Onde estão os crentes que vinham, aleluia, e saiu uma notícia, aleluia, que o mundo não acreditou. A igreja subiu, Jesus voltou.
entrar no céu. E quem aqui for fiel, santificação pra morar lá em Sião, só entra no céu. E quem aqui for fiel, vigiai e orai. Oh! E só entra no céu. E quem aqui for fiel, santificação pra morar lá em Sião, só entra no céu. Quem aqui for fiel, vigiai e orai. O noivo logo vem. Ele vem. Aleluia. Santificação, santificação. Aleluia, Deus. Tu és santo, Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu convido os irmãos a abrir em Lucas 16, 18. Glória a Deus. Eu vou ler, e os irmãos, todo mundo encontrou? E os irmãos acompanhem, Lucas 16, 18. 19, desculpa, começa no 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura de linha finíssimo, alegrando-se diariamente em seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado no seu portão cheio de feridas, e desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia teu filho Lázaro para que ele possa molhar a ponta dos dedos na água e refrescar minha língua, porque eu estou em tormento nessa chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te que Lázaro, lembra-se de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. E além dessas coisas, está posto em nós um grande abismo, de modo que quem quiser passar daqui para vós não poderia, nem tampouco onde passar para cá. Então disse: Eu te suplico, pois, ó Pai, tu envies à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que eles deem testemunho, para que eles não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: Pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até lá, eles iam se arrepender. E disse-lhe Abraão, e disse-lhes: Se lhes não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão conhecidos, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amém. Eu quero fazer só uma oração rápida. Senhor Deus, eterno Pai, Deus, eu me coloco na Tua presença, meu Pai, disposto a fazer aquilo que o Senhor me convidou, meu Pai. Deus, o Senhor sabe das minhas limitações, o Senhor sabe de toda dificuldade que eu tenho, meu Deus, mas que o Senhor possa me utilizar da forma que o Senhor queira, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, desde já te agradeço, Deus. Amém. Esse texto, ele fala sobre esse rico e esse pobre. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer que uma pessoa que é rica aqui na terra, que ela vai ir para o inferno, e uma pessoa que é pobre, sofredor, ela vai ir para o céu. Não é isso que esse texto quer dizer para a gente. O que se refere, o que leva a gente ao céu e o que leva uma pessoa ao inferno, é uma vida de intimidade que ele tem com Deus, da forma que ele trata Deus aqui na terra. Porque na Bíblia não descreve tanto, mas esse pobre, ele tinha que ter uma intimidade com Deus, tinha que ter uma vida com Deus para que ele pudesse ir para o céu. E
o que faz, muitas das vezes, a riqueza, ela ludibria as pessoas. A riqueza ludibria, porque nós não temos que estar focados em nossos bens materiais. A gente tem que focar na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor. Os bens é algo que Deus acrescenta na vida da gente, se Ele quiser nos acrescentar. O que a gente tem que viver é uma vida constante com Deus. E nós, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos o Espírito Santo em nossa vida, e ele nos ensina, ele nos diz quando algo não vai bem, quando algo não é da vontade do Senhor, que o Espírito Santo, que vive dentro de nós, que ele possa nos dizer: ei, essa proposta não foi agradável para você, isso vai te tirar da sua casa, isso vai te tirar da sua família, o seu tempo de oração, que o Espírito Santo ele venha nos falar, nos revelar, porque muitas das vezes a gente está deixando de ganhar coisas no céu para ganhar coisas aqui na terra, e isso tudo é passageiro, perecível, isso tudo vai ficar quando a gente subir. E que nós não nos cegamos com as coisas que a terra nos oferece, com os bens que aqui parecem muito bem, parecem muito bom, porque se a gente for olhar, o pecado ele é ludibriador. O pecado ele parece ser uma coisa muito boa, o pecado parece ser muito atrativo, igual quando, eu não sei se todos já tiveram um tempo que passaram no mundo e já tiveram experiências com como que é terrível as coisas que o mundo oferece, e nas noitadas que a gente ia, tem noitadas que a gente bebe, e a gente se enche de nós mesmos, enche daquela bebida, e vai enchendo daquilo, um vazio que está dentro da gente, a gente tenta encher esse vazio com coisas da terra, com coisa mundana, só que no outro dia, o nosso corpo ele vomita aquilo tudo, o nosso corpo ele não comporta aquilo que a gente ingeriu do mundo, por isso que a gente volta aquilo, a gente vomita aquilo, porque nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e não habitam dois deuses, ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. O nosso corpo ele tem que ser templo e morada do Espírito Santo, então por isso que quando a gente ingere coisas do mundo, a gente vomita, e quando a gente se enche de Deus, a gente fica cheio, a gente fica embriagado na presença do Senhor, a gente quer mais e mais, a gente busca mais e mais da presença dEle. A gente tenta fazer coisas, e em lugares que a gente nunca foi, onde que um dia a gente achava que a gente não conseguiria ir, porque Deus nos capacita, porque Ele abre os nossos olhos e diz: você pode, você vai, foi eu quem te chamei, eu quem te disse. E que a gente não fique com isso do mundo, que buscando coisas aqui no mundo, que a gente tenha um foco no céu. E por este motivo é que eu creio que esse rico não foi para o céu, porque aqui na Bíblia diz, havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e linho finíssimo, alegrando-se diariamente em seu luxo. A alegria dele era o luxo dele, eram as coisas que ele tinha aqui na terra. Ele não se alegrava em estar na casa do Senhor, ele não se alegrava na presença do Senhor, em buscar Ele todos os dias e em todas as manhãs. A alegria dele era o dinheiro, a alegria dele eram os bens que ele tinha aqui na terra. E quando ambos morreram, o rico foi para o inferno e o Lázaro, que era o pobre, foi para o seio de Abraão. E no versículo 23, está dizendo assim: e no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro. Então, Lázaro, lá, tranquilo com Abraão, e o rico no inferno. Talvez aquele rico, ele estava olhando naquele momento ali, e na cabeça dele passava 1 milhão de coisas. Talvez passasse 1 milhão de coisas, porque ele pediu ali, o tormento dele era tão grande, a dor que ele sentia era tão grande, nós nunca vamos conseguir dimensurar a dor que esse homem estava sentindo. Nós somos limitados em sentir a dor, o tormento que esse homem estava sentindo naquele momento, que ele queria uma gotinha de água. Uma gotinha de água na ponta dos dedos. A gente sabe esse calor que a gente tem aqui quando a gente está trabalhando. Tomar uma garrafa de água, isso não é nada. A gente fica com calor do mesmo jeito. Imagina, esse homem estava tanto tormento que queria somente uma gotinha de água para se refrescar. E nós não temos a dimensão do que esse homem estava sentindo, desse tormento que ele tinha. E sabe por quê? Porque o inferno ele não foi feito para nós, irmãos. O inferno não foi feito para nós cristãos morarmos no inferno. O inferno não foi feito para a gente. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos que acompanharam ele, que está aqui na parte, está em... Eu até marquei. Mateus 25, 41.
apartai-vos de mim, malditos, para que dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para nós, seres humanos. Então, por isso que a gente não consegue dimensurar o terrível que é o tormento que tem lá. O quão terrível é, porque a gente pode, mulheres que teve parto natural, é uma dor, eu imagino, tremendo, porque a Letícia, quando estava para ganhar a menina, gritava horrivelmente. Uma pessoa que quebra uma perna, que tem alguma queimadura, é algo terrível. Mas, mesmo assim, a gente não consegue dimensurar a dor e o tormento que é nesse lugar, esse inferno. É como se a gente calçasse um sapato que não é para a gente. O inferno não foi feito para a gente, mas a gente tem, de certa forma, pessoas que estão buscando ir para um lugar que não foi construído para nós estarmos. Com as nossas atitudes, com as coisas que nós fazemos, o direcionamento que muitas pessoas têm na vida deles, estão levando pessoas diariamente ao inferno, um lugar que não é para eles, um lugar que não é para estar. E aqui eu separei algumas partes do que a Bíblia fala sobre o inferno, para a gente conseguir dimensurar um pouco, entender um pouco. E aqui está em Lucas 13, 28. Se os irmãos quiserem só anotar, talvez não dá tempo de acompanhar, mas está em 13, 28, que fala: lugar de choro e ranger de dentes, não há felicidade no inferno. É a todo instante tormento, dor, angústia, aflição, ranger de dentes. É um lugar terrível. Marcos 9, 47, 48, lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Gente, a gente vê bicho, às vezes coloca um lixo do lado de fora, vê bicho, varejeiro andando, ou vê algum bicho, a gente tem um pavor daquilo, tem um nojo, tem pessoas que morrem de medo de barata. Bicho, você pensa você viver constantemente com isso? É viver constantemente com bicho, com aquilo terrível que é. Aí em Mateus 25, 30, está lugar de trevas, ranger de dente. Às vezes a gente apaga uma luz, não consegue andar dentro de casa, uma escuridão, a gente fica perdido e preocupado. Você viver eternamente na escuridão, nas trevas. Apocalipse, o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre. Lago de fogo, um lugar onde é quente demais, fogo queimando o tempo todo. E aí eu separei, como a nossa mente ela é limitada, a gente não consegue dimensurar, mesmo a gente descrevendo como é terrível, como é a gente poder ter uma dimensão muito pequena, mas eu trouxe algumas coisas científicas para que a gente possa, talvez, conseguir entender um pouco. Na Bíblia fala muito sobre enxofre, e eu tentei conciliar essa coisa científica com o que está na Bíblia, com as passagens que eu coloquei. Enxofre, que é o componente mais ativo lá. Esse elemento, quando ele é queimado, para ele entrar na fase líquida dele, ele tem que entrar numa fase de 115 graus Celsius. É muito quente. É equivalente aos lagos de fogo que terá no inferno. E esse componente está no inferno, o enxofre. O fogo que o enxofre ele emite, ele é combustível. Então, esse fogo que ele emite é uma chama bem fraca. Não é uma chama que tem luz. Então, por isso que na Bíblia fala, será um lugar de escuridão, de trevas. Ele produz vários gases sufocantes. Vários gases, as pessoas vão ser sufocadas naquele lugar. O enxofre, um outro componente que ele faz, é o ácido. Ácido sulfúrico, todo mundo conhece, se cai na pele, corrói naquele momento. Pessoas vão viver diariamente sendo queimadas por ácido, por fogo, tendo em seu corpo verme, tendo sufoco eterno, para sempre. Não vai ser um momento, é para sempre. É eternamente. É eternamente. Então, o que nós podemos dizer? Que as pessoas que vão estar lá, parte dela vai ser queimada, parte dela vai estar em ácido, vai ser um tormento incrível. Aí vocês talvez podem pensar: Vinícius, você está doido de falar de inferno. Sabe por que eu estou falando isso? Sabe por que eu descrevi todas essas partes do inferno e como que é tão terrível estar naquele lugar? Porque Jesus, um dia ele veio aqui na terra e morreu para nos salvar naquela cruz, para nos livrar de todo esse tormento que nós poderíamos passar. Será que esse sacrifício que ele fez naquela cruz, todo aquele sangue derramado foi em vão? Tudo aquilo que ele fez para nos tirar de lá e a gente procurar ir com as nossas próprias pernas de novo para esse lugar de tormento? Um lugar que nem foi criado para a gente?
toda humilhação que Jesus passou, sabe? Quando eu meditava nisso, vinha na minha mente, gente, a gente não pode se conformar. Toda humilhação que Jesus passou, um Deus, não é uma pessoa qualquer, não somos nós, é um Deus. Descer do trono de majestade, onde ele não precisava ter descido, para nos salvar, para cuidar das nossas dores, para salvar, nos tirar desse lugar. E muitas vezes, nós não estamos se importando com isso. Que a gente reveja tudo, sabe? E o rico, ele gritava em tormento, ele via Lázaro via Lázaro lá no seio de Abraão, tranquilinho, e ele ficava atormentado. Porque eu imagino quantas vezes esse rico lá na porta, com os cachorros, o rico não, o pobre, lá na porta lambendo, os cachorros lambendo a ferida dele, e o rico saindo para fazer algo muito importante, com suas vestes, super importante, e o pobre falando com ele: ei, deixa eu falar de Jesus para você, só um pouquinho, meu Jesus é bom, ei, me dá um pedaço de pão, não, sai para lá, Lázaro, fica aí com seus cachorros, você não vale nada, não, você não merece, você merece isso mesmo, não se importa. Não se importa. E às vezes assim é nos dias de hoje, nós estamos às vezes tentando falar para pessoas de Jesus, pessoas não querem saber da presença de Deus, e depois vai acontecer isso que aconteceu com o rico. Muitas pessoas já podem ter passado coisas na vida dele, momentos que a gente faz alguma coisa e se arrepende daquilo e fica aqui na cabeça: ai, meu Deus, se eu tivesse comprado um Bitcoin antigamente, lá atrás, hoje eu já estava, tipo assim, coisas, não, estou trazendo um exemplo desse para ser mais fácil o entendimento, coisas desse tipo, e a gente se martiriza com isso. Agora, você imagina a dor e o peso de ter que se martirizar pela eternidade, de não ter ouvido por Jesus, não ter aceitado Jesus por um instante. E sabe, o que está acontecendo é que a gente, às vezes, nós estamos cheio de nós mesmos. A nossa luz própria, o nosso eu em fazer as coisas está brilhando demais da conta. E Deus não disputa, Jesus não disputa brilho com ninguém, não. Quando você começa a brilhar demais, a presença dele se afasta e deixa você brilhar sozinho. Deus te deixa sozinho, porque o seu brilho, ele ofusca, mas o de Deus não. Que a gente se diminua. Que a gente se diminua, que o nosso brilho se apague. É por isso que muitas vezes, só um adendo, muitas vezes pessoas têm que chegar no fundo do poço, num lugar de escuridão, porque no passado teve brilhando demais, e Deus fala: eu vou te jogar num lugar de escuridão, para que você veja que a luz que tem que brilhar na sua vida sou eu, e você olhe para cima e veja o autor e consumador de tudo, de todas as coisas. Sabe? E não deixa, gente, quando a gente está cheio demais de nós mesmos, quando a gente está transbordando cuspindo santidade, cuspindo eu, nós deixamos de agradar a Deus, nós perdemos oportunidade de ter um encontro verdadeiro com Jesus e perdemos oportunidade de também levar a pessoas a encontro com Jesus. Que esse é o ponto que eu queria trazer, que começa, que é o cuidado e amor por almas. Sabe, eu separei duas maneiras que a gente tem aqui, que a gente pode estar negando a Jesus, nos distanciando do céu e também não apresentando salvação para as outras pessoas, distanciando essas pessoas também do céu. A primeira é simples: não ouvir. E a segunda é não falar. Duas coisas simples: não ouvir e não falar. O que acontece? Muitas pessoas, elas não querem ouvir sobre Jesus. Muitas pessoas, elas não querem, elas têm repudio de ouvir a palavra de Jesus. Mas sabe por quê? Porque talvez estão muito feridos. Talvez estão em momentos da vida dela e a gente não sabe chegar com a palavra certa naquele momento. Ou também, talvez pessoas que chegaram antes de nós podem ter apresentado para essa pessoa um Jesus todo errado, um Jesus egoísta. Fala que Jesus ama, mas as atitudes daquela pessoa não mostram que Jesus ama. Aquela pessoa vem falar de Jesus para as pessoas, fala de Jesus, às vezes fala, mas não vive o que está falando. Pessoas precisam de ouvir, mas o que faz uma pessoa mudar
é o exemplo que ela tem. Não adianta a gente só falar, não. As pessoas vão se converter pelo nosso exemplo. Pessoas podem também não querer ouvir falar sobre Jesus porque talvez algum santo demais, porque muitas vezes as igrejas estão cheias de pessoas santas demais, santidade demais. As pessoas estão sabendo de tudo mais do que todo mundo, e elas chegam até essas pessoas e falam de um Jesus de qualquer forma, julgam. Eu não estou falando, o mundo ele é podre, o mundo é um lixo, nós não temos que ter as coisas que tem no mundo, mas nós temos que estar blindado da palavra do Senhor para que a gente possa ir no mundo e recolher aquelas almas sem se contaminar com aquilo que tem no mundo. Então, o que acontece? Essas pessoas, esses santos que muitas vezes têm, eles estão falando coisa para as pessoas que estão afastando elas de Jesus, e os santos cada vez ficam mais longe da glória de Deus, e os pecadores ímpios que precisam de salvação cada vez mais longe da salvação. Santos mais longe da glória e pecadores mais longe da salvação. Sabe que nós temos que tirar coisas que contaminam a nossa vida. Nós temos que viver uma vida constante com Deus, sabe? Nós temos que buscar falar, ouvir pessoas que sabem mais, pessoas que sabem falar do Evangelho. E outro ponto que eu separei aqui, que eu disse, é o não falar de Jesus. É o não falar de Jesus, que isso é um egoísmo da nossa parte. Nós somos salvos, é como diz o pastor Arlindo, nós estamos salvos. Aí, eu bebendo eu e meu cavalo, whatever, que o resto, estou nem aí. Não, gente, a gente tem que buscar almas, buscar falar do amor de Jesus para a gente. Se a gente teve um encontro com Deus, se a gente foi e falou assim, Jesus, como o Senhor é bom, como o Senhor mudou minha vida, por que a gente não quer isso para as outras pessoas? Mas acontece que muitas vezes nós estamos preocupados demais em pregar coisas. É debate, não estou falando, gente, que pessoas que sentam para falar sobre Bíblia, um ensinando o outro, concretizando, um fala uma coisa, o outro acrescenta, sadio. Agora, pessoas têm sentado para discutir teologia, que hora que Jesus vai voltar, que hora que Jesus não vai voltar, como é que é. Perde tempo discutindo esse tipo de coisa, em vez que poderia estar falando de salvação para as pessoas que ainda não têm. Meu Deus, como nós estamos gastando o nosso tempo. Nós temos que buscar almas para Jesus. Nós temos que falar do amor dele. Não importa se Jesus vai chegar antes, Jesus vai chegar, esteja preparado, se Jesus voltar agora, esteja pronto. Vestido com as suas vestes brancas para subir. Use esse tempo para falar da salvação para pessoas que ainda não têm. Só que acontece que às vezes a gente tem vergonha, porque aqui na América, nós de certa forma, nós temos que nos rebaixar um pouco quando entramos em algumas casas, fazer algum tipo de serviço, porque aqui é o país deles, a gente tem que entender um pouco disso. Porém, a gente não pode esconder a nossa fé, nós não podemos esconder que nós somos cristãos. Vou contar uma coisa bem rapidinha, só para testificar algo que, quando eu meditava nessa palavra, aconteceu comigo. Tem um builder que eu faço, vou contar bem rapidinho para não tomar tempo da mensagem. Eu faço serviço para ele, e ele tem trabalhos, nós fizemos um trabalho para o cara perfeito, só que esse homem da casa, eu sentia nele, toda vez que eu entrava, eu sentia um espírito mal na vida daquele homem. E ele todo dia olhava o serviço, tá bom, e virava, tá bom. Eu e o builder fazendo. O serviço ficou excelente, perfeito, de qualidade, só que aquele homem, num dia, à noite, ligou para o builder e falou, olha, eu não estou gostando de nada que você fez, trouxe uma empresa. A empresa avaliou e falou, nós não conseguimos fazer melhor, o serviço está perfeito. Ele nem aí para o que a empresa disse. Eu não sei como que era o combinado dele com o builder, que eu também não sei falar dessas coisas desse tanto de inglês, mas ele falou, nós vamos destruir o banheiro todo. E o builder me ligou, falou, Vinícius, vai destruir tudo, nossa Deus, como é que faz, sei o quê, mas eu vou te pagar, só que eu vou demorar mais para te pagar e tal. Eu falei, Jesus. Mas ok, resumindo, aí eu falei com ele, olha, que hora que é a sua reunião com ele? Aí ele falou assim, é agora, eu estou saindo daqui e já estou indo.
Aí eu fui falei com ele, falei assim, ó, você sabe que eu sou cristão, né? Aí isso que me irritou, ele falou assim, sei, eu vejo as músicas que você escuta aqui na casa dos clientes, os recadinhos que você deixa para os outros, porque sempre eu escrevo nas portas, não pise, só uma olhada, Jesus te ama. Para tocar no coração deles, eles não pisar onde que eu vou passar. Mas, tipo assim, é uma forma. Aí eu sempre agradeço, obrigado, Deus abençoe a sua família, prospere, coisas desse tipo, pequeno detalhe. E ele, toda vez que eu faço isso, ele via, falou, Vinícius, eu sei que você é cristão. Eu vejo nas suas atitudes, eu vejo a forma que você fala. Aí eu fui e falei com ele, eu nunca tinha feito isso, sabe? Porque às vezes a gente se limita demais, a gente acha que a gente não sabe orar, que a gente deu, tipo, ora aqui todo dia. Mas na hora que precisa de orar para alguém que é diferente, alguém que ainda você não sabe se é convertido ou não, você fica com medo, você fica com vergonha. Aí eu fui e falei com ele, falei assim, deixa eu orar para você, para esse negócio que vai acontecer lá, para a sua reunião. E eu orei para ele. Eu falei assim, aí eu falei, vou orar no português, que eu não sei falar no inglês, assim. Orei no português, falei o que eu tinha que falar, que eu já senti que aquele homem não estava bem. E aí orei e repreendi tudo. No outro dia, esse homem me ligou, Vinícius, o que você fez, rapaz? Sua oração valeu, meu Deus, que bênção. Eu falei assim, meu Deus é poderoso, o Deus que eu sirvo tem poder para mudar uma mente de uma pessoa. E tudo já indicando para não acontecer. Então, o que é que eu queria mostrar com essa história? Que as nossas atitudes, pessoas estão vendo o que a gente está fazendo, onde quer que a gente esteja. Nós não precisamos falar inglês para as pessoas falar de Jesus para os outros, não. As nossas atitudes é que mostram Jesus, o Cristo vivo que vive dentro da gente. E para a gente perder esse complexo de inferioridade, sabe? A gente pensa que talvez a gente possa pensar que pregar, a gente vai falar de Jesus só quando a gente sobe num púlpito, só quem tem a oportunidade de subir aqui, só quem tem a oportunidade de louvar, só quem tem a oportunidade de fazer uma oração. Não! A gente tem a oportunidade de falar para Jesus onde a gente estiver. A gente mexendo as mãos para os outros na rua fora, dando um tchau, a gente está fazendo de Jesus. Um dia desse eu estava com uma camisa escrita Jesus loves you, no inglês, que eu comprei para a gente fazer as evangelização. O menino lá dentro da van, aqueles meninos que andam com a porta aberta do FedEx, de lá de dentro ele, good shirt, camisa bonita, eu entendi ele falando, bonita camisa. Eu nem sabia que eu estava com a camisa escrita, aí eu olhei, benção. A gente evangeliza com a roupa que a gente veste, a gente fala de Jesus com as atitudes que a gente tem, não precisa falar inglês, nem espanhol, nem nada disso não. Para de limitar o nosso Deus, limitados somos nós. O nosso Deus, ele não tem limite não. Isso que eu quero perguntar para vocês, sabe? Com isso tudo que nós dissemos, com tudo que foi... Quantas almas nós já ganhamos para Jesus? Não precisa de falar, eu quero que você reflita na sua mente agora, você e Deus. Quantas almas você já ganhou para Deus esse ano ou durante a sua vida toda? Só pense. Quantas foram? É nosso dever falar do amor de Jesus para as pessoas, sabe? Quantas pessoas estão perdendo a salvação, indo para um lugar desse que a gente descreveu, que é o inferno, gente. Lugar terrível de tormento, por negligência nossa. Negligência, eu separei aqui, o que é negligência, o que é imperícia? Negligência é desleixo, falta de cuidado, saber fazer e não faz. E imperícia é falta de experiência ou conhecimento. Quem aqui não sabe falar de Jesus, gente? Quem que já não teve experiência com Jesus? Muitas pessoas, talvez tem pessoas aqui que não precisam estar ouvindo, mas a gente passa isso para frente. A gente passa para frente. Meu Deus, a gente precisa falar mais de Jesus para as pessoas, sabe? Nós estamos sendo negligentes. E nós vamos pagar um preço por isso. Porque quando alguém recebe uma unção do céu, recebe algo para fazer, um dom de tocar, um dom de cantar, um dom de pregar, o dom que seja, a forma que seja. Quando recebe e não o cumpre aqui na terra, Jesus vai cobrar. Cadê o dom que eu te dei? Cadê o que você poderia ter feito mais, ter alcançado tantas vidas e não fez? Sabe, nós vamos ser cobrados também pelas almas que a gente ajuda a matar. Mata pessoas, mata sonho de pessoas com palavras, com atos. Mas talvez você pense assim, mas como que eu vou ganhar almas para Jesus se eu estou todo quebrado, se eu estou todo destruído, se eu estou me sentindo tão mal, se eu estou fraco? Só comece a orar, só comece a falar, é Jesus quem se encarrega do resto. Esteja só disponível a fazer, sabe? E tem muita gente que está pior do que a gente. Sabe, tem muita gente que está pior do que a gente, que vive
Nós temos salvação. Eu deixei, até coloquei, todos nós que estamos aqui hoje creem da salvação, verdade? Todos estão salvos. Amém? Todos estão salvos. Tem alguém aqui ainda que não aceitou Jesus? Não tem, né? Pelo que a gente conhece a todos. Tem alguém que... É porque que eu coloquei aqui, eu deixei bem claro para eu não esquecer essa parte. E eu não tenho muito protocolo, que se fosse para ter, eu nem estava aqui. Então, tipo assim, eu coloquei, não tem hora para fazer um apelo. É a hora que a gente queira falar da palavra de Deus e a pessoa ser tocada no coração. Não tem um momento certo para chamar Jesus, pessoas para Jesus. Por isso que eu deixei essa palavra para não esquecer aqui. E eu quero fazer agora uma experiência com a gente, sabe? Eu quero que todos fechem os olhos e imaginem um momento com Deus, algo novo, sabe? Algo que você nunca tenha feito. Eu quero todos de olhos fechados imaginando a volta de Jesus, você podendo contemplá-lo. Você vendo o trono, ele sentado no trono, o quão grande ele é, o quão majestoso ele é. Você consegue ver toda aquela glória, aquele lugar de glória. E o nosso Deus naquele altar, naquele trono, meu Pai soberano. E agora você chega mais perto e Ele fala com você. Aquela voz de trovão, aquela voz de muitas águas. E Deus falando coisas com você e você tendo um contato com Deus. Você consegue tocar a sua face. Você consegue vê-lo, você consegue vê-lo. E nesse momento, eu quero, esse momento que você está de face a face com Jesus, vendo os olhos de fogo, eu quero te dar uma oportunidade para você falar palavras que engrandeçam a Ele, para falar que palavras que você quer que Ele escute da sua boca nesse instante. Não perca a oportunidade, você está de face a face com Deus todo Altíssimo, Deus todo poderoso, meu Pai. Tu és santo, Jesus, por isso estamos aqui, Senhor, te exaltando, te adorando, meu Pai. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado, meu Deus. Sabe? E se todos nós podemos contemplar esse momento com Deus, vocês podem abrir seus olhos. Se todos conseguiram ver quão grande é o nosso Deus, o altar que Ele está, quão bom foi estar nesse lugar por alguns segundos. Por que a gente não quer isso para as outras pessoas, gente? Por que a gente deixa essas outras pessoas serem perdidas, cair aí, ó, em perdição dia após dia? Pessoas estão indo para o inferno. Sabe? E talvez por egoísmo, a maior motivação para a gente ganhar almas para Jesus é o amor. Se a gente não tiver amor por almas, o amor verdadeiro por almas, a gente não consegue ganhar ninguém. A primeira parte é amor. Não é só trazer pessoas para a igreja. Trazer pessoas, apresentar uma igreja para pessoas. Não é trazer uma pessoa, ela sentar no banco e falar, pastor, lindo, eu trouxe hoje uma pessoa aqui. Não. É a gente ter um cuidado com essa vida, é a gente falar de Jesus para ela, é ter um acompanhamento. Só que acontece que muitas das vezes, por nós sermos falhos e pecadores, nós deixamos pessoas irem para o inferno. Só que, talvez nós temos alguns motivos para acontecer isso, por nós sermos falhos. Talvez tem pessoas que querem ver pessoas indo para o inferno. Existem pessoas que querem ver pessoas indo para o inferno. Por quê? Talvez é porque essa pessoa, ela tenha se convertido, ela está em um contato com Deus, diz ter um contato com Deus, porém ela não aceita aquela pessoa viver de uma forma toda errada. Só que não é por amor àquela vida que ela tá querendo que ela vá para o inferno. Ela está fazendo aquilo porque ela tem raiva e ela quer viver aquilo que outrora ela viveu, mas ela não quer viver descaradamente aquilo que outra pessoa está vivendo. Ela está com saudade da cebola do Egito. Está com saudade da cebola do Egito e quando ela vê outra pessoa vivendo, ela não aceita. Ei, pessoas que estão em cima do muro, o diabo não está preocupado com elas, não. As pessoas que estão em cima do muro já vão automaticamente para o inferno. Se coloque na posição de ir para o céu. Sabe? Talvez tem pessoas que também a gente muitas vezes está julgando pessoas que elas vão para o inferno, vai acontecer coisa na vida dela. Por quê?
Porque a gente ainda não foi transformado, porque nós não estamos transformados. Nós não conhecemos Jesus verdadeiramente, por isso a gente não perdoa aquela pessoa, por isso a gente não quer a salvação na vida dela. Fez isso comigo, vai para o inferno. Tô aqui, eu quero que ela vai. Ah lá, Jesus, está vendo o que fez comigo? Olha aqui, eu, dentro da sua casa, na igreja, fazendo tudo para o Senhor, essa pessoa vai para o céu? Vai nada, vai para o inferno. E, infelizmente, nós somos falhos, a gente tem que se policiar quanto a isso. A gente tem que liberar o perdão, a gente tem que pedir o perdão. Nós temos que tirar todo o egoísmo das nossas vidas. Sabe, Jonas, que aquele menino que o peixe engoliu ele, Deus deu um aviso para ele, Deus mandou ele ir para uma cidade, que era Nínive. Ele não quis ir para Nínive, foi para Társio. Foi para Társio. E ia indo, né, para Társio? Lá ia indo. Que lá dentro, lá aconteceu um rebuliço, todos conhecem da Bíblia, e o peixe veio, engoliu ele, e ele ficou alguns dias dentro da barriga daquele peixe. Por que ele não queria fazer aquilo? Porque aquela cidade era uma cidade pecadora. E a gente julga Jonas, talvez por tá vivendo aquele momento ali, e não, eu não quero que Nínive seja salvo. Olha quantas maldades que eles fazem lá, Deus. Pelo amor de Deus, você vai me mandar para um lugar desse, você quer salvação desse povo? A gente julga ele, mas muitas vezes a gente está fazendo isso também. A gente olha uma prostituta na rua e não dá uma oportunidade para ela. Senta aqui no banco da igreja, um bêbado, uma prostituta, alguém, e a gente fica assim, ó, olhando torto, falando. A gente tem que ter atenção para que aquilo ali não aconteça algo, porque ela está com espíritos dentro dela. Tem que ter atenção. Mas a gente não pode julgar. Isso aqui é hospital. Isso aqui é lugar de pessoa doente. Se a igreja fosse só para crente, meu filho, misericórdia. Isso aqui é lugar, as pessoas, é um lugar onde ela pode ouvir de Jesus. Se pessoas não falam aí na rua, aqui dentro ouve. Por isso que as igrejas têm que falar de um Cristo vivo. Para que essas pessoas, seja hospital para essas pessoas. Sabe, Jonas não queria falar para Nínive, porque ele estava sendo egoísta com aquele momento. Só que mesmo ele não querendo, o peixe engoliu ele, teve um reviravolta todo dia que foi, teve que ir lá para Nínive. Pregou do jeito que pregou, falou lá 3 dias, toda uma cidade se converteu. Então, quando Deus tem um plano na vida, não adianta querer correr. Para de correr dos planos de Deus para você ganhar a vida. Sabe? Eu já estou terminando, tá, gente? E o inferno é um lugar péssimo, onde não podemos deixar a alma ir. Aqui no 27, o rico... Deixa eu ver se é essa parte, gente. Espera aí. Ah, é. Aqui no 27, fala assim, ó. Então ele diz, eu suplico, pois, ó Pai, que tu envies a minha casa e fala lá com meus pais, com meus irmãos, para que eles não venham para cá ter esse tormento que eu estou tendo. Sabe, naquele momento ali, ele viu que ele estava no lugar errado e queria mandar alguém para avisar lá, para avisar os parentes dele, que ele estava no lugar que, pelo amor de Deus, que eles consertassem a vida dele e não fosse para lá, não, que lá é ruim, que lá é lugar de tormento. Só que já era tarde. Nem quem estava lá podia fazer nada, e quem estava no inferno não podia vir, quem estava no céu não podia vir, e nem quem estava morto poder ir lá falar com eles. Porque ele disse assim, eles têm, deixa eu ler, cara, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Que os ouçam. Sabe, Deus está contando, é conosco. Nós somos esses profetas aqui que Deus está falando. Somos nós que temos que falar nesse momento, e é agora para as pessoas de Jesus, sabe? Deus não fica esperando que morto vai ressuscitar e vir falar que lá é ruim demais. Não, somos nós que temos que dizer. Inferno é péssimo, inferno é ruim, conserta sua vida, você está errado, eu estou errado também. Meu Deus, me perdoa, Pai. Sabe, nós temos que ter essas atitudes. E Deus conta conosco. Deus conta conosco, só que a gente não consegue. E só um exemplo que eu pus aqui, o Lázaro é um exemplo vivo, que o Lázaro morreu e ressuscitou. Tá, tem mesmo de gente pecando aí do mesmo jeito, um morto já ressuscitou. Valeu? Não adianta, por isso que Deus fala com ele. Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, mesmo se o morto ressuscitar, não vai escutar, não vai ser convencido. Gente, a palavra de Deus é muito verdadeira. A gente vai lendo isso aqui, a gente vai, meu Deus, a gente vai vendo como é verdade as coisas que ele fala. Ele dá um exemplo e já teve um, Lázaro reviveu, está até hoje todo mundo aí. Muita gente fazendo pecado, muita gente caminhando da forma errada, e o morto já ressuscitou. O que esse homem aqui pediu, meu Deus. Sabe, que a gente se consegue, mas você sabe o que isso acontece, que eu separei aqui? Que a gente só consegue ter verdadeiramente essa visão, ter verdadeiramente esse olhar, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus.
quando a gente se conhece verdadeiramente com Deus, a nossa identidade, ela muda. Nós conseguimos ter uma identidade em Deus, sabe? Que Deus possa abrir os nossos olhos para que a gente se conserte, não é ficar pensando, para que a gente se conserte. Porque eu coloquei aqui, e eu quero que os irmãos gravem isso, o parâmetro de santidade é Deus. Se não conhecemos verdadeiramente, estamos cegos no pecado. Se a gente não conhece verdadeiramente a Deus, se nós não tivermos ainda um encontro verdadeiramente com Deus, nós não vamos nos converter. Sabe, eu falo isso porque quando eu estava no mundo, eu ia na igreja de vez em quando, né? Ia na igreja de vez em quando, fazia umas coisinhas ou outras, tipo assim, quando tinha uma festa, algum trem eu ajudava. E aí as pessoas me perguntavam, você vai ser salvo? Eu vou, claro que eu vou. As pessoas, sabe, e hoje eu reconheço isso, a gente não tem noção do que a gente estava falando naquele momento, sabe? E eu falo isso com o pastor Arlen direto, quando eu tenho oportunidade para rir com ele. Todas as vezes que ele chamava aqui, na frente aqui, ó, para quem quer aceitar Jesus? O culto para mim, quando eu cheguei, eu não era convertido. O culto para mim era ótimo. Eu tinha recebido a palavra, o louvor tinha sido maravilhoso, estava bom demais. Só que ele chamava e aquele meu coração endurecia. Eu falava, meu Deus, eu sabia que ia fazer isso. Eu sabia, todas as vezes, sabe? E eu falava, eu não estou preparado, esse momento não é para mim, eu não vou fazer isso, eu só vou ir quando eu tiver certo. Eu só vou ir quando eu não tiver... Gente, não tem momento que a gente vai estar certo na vida da gente, todo certo, não. O momento de aceitar Jesus, de buscar Jesus, é agora, nesse instante, sabe? E aí hoje eu ri com ele direto, eu falo, pastor, sua goela ia doer, tanto que o senhor chamava para ir lá na frente, e eu ficava rígido, sabe? Um coração endurecido. Mas teve um dia que eu falei com Deus, sabe? Eu tinha orado durante alguns dias, coisa que eu não tinha tanta contato em estar fazendo, e eu orei a Deus e falei assim, Senhor, se eu tiver mesmo toda errada, se eu fico chamando todo dia para lá na frente, eu sinto fechado, eu me sinto, sei lá se eu estou querendo isso, eu não sei o que eu estou sentindo, Jesus. Eu não queria estar no mundo, mas eu também não me via dentro da igreja. Eu não consigo, sabe, a mente da gente era confusa, e eu ficava confuso quanto a isso. E eu falei assim, Senhor, o que eu sei fazer, meu Pai, é estar aqui no mundo, bebendo, fazendo essas coisas, meu Pai. Se for para eu ir para lá, para fazer algo para o Senhor, que o Senhor me ensine, porque eu não tenho capacidade nenhuma de estar lá vendo aquelas pessoas fazendo as coisas do jeito que eles fazem, meu Pai. Quando gente, nós somos exemplos. A gente, quando vem aqui um novo convertido, uma pessoa, a gente olha pessoas aqui que estão agindo, a forma de agir, e a gente talvez acha que todo mundo é santo demais, tipo assim, pelo que está fazendo. Sabe, tem muitos novos convertidos que estão se admirando em nós que estamos aqui servindo e fazendo coisas para a igreja. Sabe? E eu orei a Deus e eu falei, Senhor, se for a tua vontade, faz isso comigo, me dá uma revelação, porque eu não posso, me fala de alguma forma, Jesus. E aí foi num evento que teve, e eu não vinha, tinha pouca gente na igreja, eu vim todo dia na igreja. Sabe, era algo espiritual que me travava. E aí e ele chamava, tinha pouca gente, eu não vinha. Chamava, tinha muita gente, eu não vinha. Teve um dia que teve o evento do CAP. E eu conversei com Deus, falei assim, Senhor, se for da tua vontade, Senhor, eu estou disponível. Na hora que eu abri meus olhos, eu já estava lá na frente aceitando Jesus, sabe? E quando eu tive aquele momento com Deus, eu me via, sabe? Eu me via nu diante de Deus. E a única coisa que eu tinha em minhas mãos para entregar para Ele era meus pecados. Eu não tinha mais nada para entregar para esse Jesus maravilhoso. A única coisa que eu podia falar é, Jesus, me perdoa, Pai, está aqui, ó. E Ele pega na sua mão e te abraça. Ele não quer saber como você veio, como você estava. O que Ele quer é você nesse momento. O que Ele quer é uma atitude diferente da gente, sabe? E aqui eu separei, já estou acabando. Só esse pedaço aqui que está em Isaías 6, do 1 ao 8. Que fala, acima situava-se os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face e com 2 cobriam seus pés, e as outras voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais da porta se moveram, e uma voz que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, que sou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. E voou sobre ele um serafim com
com direção, tendo em brasa viva em suas mãos, qual ele tinha tirado do altar com o tenaz, e colocou sobre a minha boca, dizendo, e disse, veja, isso tocou os seus lábios, e sua iniquidade foi removida, e os teus pecados purificados. Eu também ouvi a voz do Senhor dizendo, irei eu enviar, e quem iria por nós? Então eu disse, aqui estou, Senhor, envia-me. Sabe, quando a gente tem um contato verdadeiramente com Deus, quando a gente conhece de Deus verdadeiramente, vai em um lugar que Ele está, tem um contato com Ele, as coisas da vida da gente se mudam. E quando a gente é tocado, como esse homem, como ele foi tocado por essa brasa, a gente é purificado dos nossos pecados. Então a gente só verdadeiramente vai cumprir o ID quando nós nos conhecemos em Jesus. Porque quando nós nos conhecemos em Jesus, a gente não vai falar, Fabiano, vai você. Ionara, vai você, Cleiton. Não, vai Raquel. Não, vai ser eu. Jesus conta conosco. Jesus quer cada um de nós. Não é outro que fala inglês melhor do que, vou deixar o outro que fala inglês. Não, é você. É você. Deus vai cumprir aquilo que Ele chamou na sua vida. Eu queria só chamar os irmãos para a gente fazer uma oração aqui na frente. Se o louvor quiser, para a gente estar orando. Porque eu quero que nós saiamos daqui nessa manhã convictos de que somos nós. Nós somos os Moisés dessa geração. Nós vamos falar de Jesus. Nós é quem vamos levar a palavra de Jesus até as pessoas. Eu quero convidar todos aqui na frente para que a gente se fortaleça todos juntos. Para que aqueles que ainda pensam que, eu não consigo falar de Jesus porque eu não sei, vai aprender. Deus vai te dar um ensinamento aqui agora, nesse momento. E os que sabem, vai cumprir o ID que Deus chamou. Sabe, nós temos que parar de nos esconder atrás de preocupações, atrás de limitações. Nós somos capazes de fazer aquilo que Deus nos chamou. Que a gente creia nisso em nome de Jesus. Tem um Deus nessa casa, um Deus poderoso. Um Deus que não é limitado. Não limite o poder do nosso Deus, sabe? Deus cura, Deus salva, Deus restaura. Que nessa quarta-feira, isso Deus tocou no meu coração agora, que nessa quarta-feira que a gente tenha poder na nossa oração. Você não precisa de estar, talvez você não é um dos intercessores, não precisa estar com sua mão ungida, mas se você quer orar por alguém, vai até ele e ora e declara que aquela pessoa tem cura, que aquela pessoa está curada em nome de Jesus, porque Deus nos dá essa autoridade. Sim, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, a tua igreja está aqui, meu Pai, rendida aos teus pés, papai, dizendo que tu és santo, que tu és poderoso, Senhor Deus. Deus nos ajuda, Senhor, a trazer vida a teus pés, meu Pai, trazer vidas ao Senhor, meu Pai, vidas rendidas, meu Pai, vidas que querem mais a tua presença, vidas que querem buscar o Senhor de uma forma diferente, meu Deus. Deus, não nos deixa, meu Pai, viver conformado, meu Pai, não nos deixa viver na zona de conforto, meu Pai, nos traz situações, meu Pai, onde nós possamos nos quebrantar todo dia, Senhor Deus, que nós nos sentimos quebrados, Senhor, quebrados, mas sabendo que o Senhor vai nos restaurar, que o Senhor é um Deus que restaura o nosso coração, um Deus que cuida da nossa casa, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que essas pessoas que estão pensando nesse momento, nesse familiar, meu Pai, esses nomes, declara esse nome que veio na sua mente de pessoas que ainda não foram salvas, declare que Deus vai de encontro agora, em nome do Senhor Jesus. A sua família vai ter salvação, a tua família vai habitar na casa do Senhor, porque a promessa não é só para você, é para você e para sua família. Em nome de Jesus, eu não aceito que pessoas continuem dia por dia indo para o inferno. Diga isso, que você vai ser o que vai ir, você vai ser o que vai ir atrás dessas vidas, você vai buscar essas pessoas, meu Deus. Oh Senhor, tu és santo, tu és maravilhoso, meu Pai. Teu sacrifício não foi em vão. Teu sacrifício não foi em vão naquela cruz, meu Pai. Foi por mim, foi porque o Senhor me ama, que cada dia, meu Pai, eu entenda, Senhor, o teu amor por mim. Eu entenda que eu sou capaz de cumprir o ID, meu Deus. Que eu sou capaz, meu Pai, que eu não necessite de pessoas para fazer, que eu não necessite de canções para te adorar, que eu te adore a todo instante, com minhas atitudes, com tudo que eu faça, meu Pai. Deus, que o Senhor se revele a cada dia mais, meu Deus. Eu coloco, meu Pai, o culto de domingo, meu Pai. Eu coloco o Espírito Santo, cada vida que aqui entrar, meu Pai, que o Senhor seja responsável por falar com eles, meu Deus. Que o Espírito Santo de Deus que habita nessa casa, que um dia nos convenceu, venha convencer essas pessoas, meu Pai, do erro. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu não aceito prostituição, eu não aceito bruxaria, meu Pai. Toda bruxaria vai ser quebrada em nome de Jesus, porque nós temos autoridade em Ti. Nós temos autoridade em um Deus todo-poderoso, em um Deus altíssimo, em um Deus glorioso, porque Tu és elevado,
porque Tu és santo, Senhor, porque Tu és santo, Senhor, e nós cremos no Senhor, meu Pai. Oh Deus, Tu és maravilhoso, meu Pai. Guarda o nosso coração, Senhor. Guarda o nosso coração para aqueles que estão salvos, continuem tendo salvação, meu Pai. E os que ainda não têm, meu Pai, que o Senhor os alcance, Senhor. Deus, nos ensina como falar, nos dê estratégias para falar, Senhor Deus. Oh Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Jesus.